dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o caso da Michelle Carter e do Conrad Roy. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre relacionamento abusivo, desordem alimentar, manipulação e suicídio, ok? Sério, o assunto do suicídio é muito pesado nesse caso. É um caso muito pesado, então se você tem algum problema com esses assuntos, por favor, tome cuidado. Conrad Henry Roy III nasceu no dia 12 de setembro de 1995. A mãe dele, Lynn, dizia que seu filho era muito gentil e adorava a água. Ele adorava lagos, ele adorava rios e barcos, ele sabia pilotar barcos e planejava trabalhar como capitão um dia, realmente comandando embarcações. Esse era o sonho dele. O Conrad vivia com a família em Mattapoisett, eu acho que assim se pronuncia, Mattapoisett, em Massachusetts, nos Estados Unidos. E ele também tinha um canal pequeno no YouTube, onde ele postava um tipo de diário em vídeo. Nesses vídeos ele não parecia estar tentando ser famoso, não eram vlogs, não era nada muito sério, não era nada muito especial. Eram realmente diários em vídeo. Ele falava da sua vida, da sua família, dos seus sentimentos. Sabe, de vez em quando ele não sabia com quem conversar, ele não queria incomodar ninguém. A gente já vai falar sobre esses sentimentos dele, dificuldade em fazer amizade que ele tinha. Então, quando ele queria conversar, ele só ligava a webcam, conversava com o computador e salvava no YouTube. Assim, ele poderia assistir de novo no futuro. Então, era isso que ele fazia. Eu não sei quando exatamente, mas em algum momento os pais dele se divorciaram e isso, infelizmente, fez muito mal pro Conrad. Lá pra 2010, ele começou a se sentir bem mal, um pouco pra baixo, sabe, cansado, sem energia pra fazer nada, triste, sem motivo. Então ele foi a um médico. E o médico disse que ele tinha um problema de ansiedade e depressão. O que o afetou muito o Conrad. Ele sentia que não tinha motivos pra se sentir mal. Ele era um cara muito inteligente, a família dele tinha os seus problemas, os pais dele tinham se divorciado, mas ele estava bem, sabe? E ele achava que ele não tinha motivos pra estar triste ou pra ter depressão, e ele demorou muito pra entender. Na verdade, ele quase em nenhum momento da vida dele ele realmente entendia que era uma doença mental e que ele não tinha nenhum controle quanto a essas emoções e esses hormônios. Mexia muito com a cabeça dele, sabe? Ele se sentia ingrato, digamos assim, por ter tudo que ele tinha e ainda se sentir mal com tudo isso. This is Conrad Henry Roy III reporting about social anxiety. Social anxiety to me is the inability to function properly in a manner that you want to in social situations. People don't necessarily judge you, particularly in a situation where you're not feeling very good about yourself. You're making mistakes. They're not gonna judge you, make fun of you. Like, that's just who you are. Like, you don't have to be this amazing superhero. Nobody's perfect. The hardest thing for me is to be comfortable in my own skin. Now, I know a lot of people tell me that I have a lot going for me. I have to be happy. I have to be happy. Well, no, you don't have to be happy. But it's not real. Because depression, it can mean you don't like yourself. And the sooner I like myself, the better I'm going to be. Like, listen, I usually have to get the cobwebs out. Look at me. I got nice teeth. I got a nice smile. Actually, on habit. Em 2011, a mãe do Conrad foi presa por violência doméstica após uma briga feia com o ex-marido. Esses conflitos afetavam, é claro, muito o Conrad. Ele ficava bem bravo. E ele ficava do lado da mãe, ele tentava proteger a mãe. Na verdade, teve um momento em que ele e o pai saíram no soco. Os dois literalmente brigaram fisicamente um com o outro. E o pai dele não se arrepende de ter feito isso. Até hoje, em entrevistas, o pai dele diz que não me arrependo porque ele é meu filho e é assim que eu resolvi criá-lo. Foi assim e pronto.
Percebendo que a depressão do Conrad nunca iria embora, ele precisava de tratamento, ele precisava de ajuda, os pais levaram ele para ver um psicólogo, assim como vários outros profissionais. Eventualmente, ele começou a tomar antidepressivos e todo mundo notou que ele estava melhorando. Ele não tinha mais tão pouca energia pra fazer as coisas que ele gostava de fazer, ele tinha mais vontade de fazer agora que ele tava tomando os remédios, e ele estudava mais. Quando a depressão piorou, as notas dele baixaram, e agora com os remédios ele tava voltando a estudar como ele estudava antes, e ele até tava fazendo novas amizades, então todo mundo achou que ele tava indo super bem. Agora a gente vai falar sobre a segunda pessoa nessa história, Michelle Carter. Michelle Carter nasceu no dia 11 de agosto de 1996 em Massachusetts. Ela teve uma infância bem complicada, desenvolveu uma desordem alimentar aos 8 anos de idade, problemas sérios de autoestima. Ela sofreu bullying na escola e, infelizmente, ela era o tipo de pessoa que tinha muita dificuldade para fazer amizade, e quando ela tinha essa amizade, ela viciava nessa atenção, porque ela raramente tinha a atenção das outras pessoas, então ela sugava a energia das outras pessoas. Todo mundo dizia que ela gostava de ter companhia, ela odiava ficar sozinha, e as pessoas não gostavam dela, então quando alguém gostava dela, ela ficava dependente da atenção dessa pessoa. Ela queria atenção constante, ela tinha ciúmes de tudo, e aí as pessoas a abandonavam novamente. Ela era o tipo de amiga que, quando você ficava brava com ela, ela ficava muito tempo te perguntando: por que você tá brava? O que eu fiz pra você? Eu só quero o seu bem, sabe? Quando você só quer que a pessoa fique quieta. Era um ciclo. Ela sempre que ela conseguia uma nova amiga, ela ficava viciada naquele ser humano, e aí o ser humano ia embora, porque ela era chata. Aos 14 anos, ela começou a tomar antidepressivos também, e em 2012, quando ela tinha 15 anos de idade, ela foi visitar familiares na Flórida. Por coincidência, o Conrad também estava passando um tempo com a família na Flórida. Os dois se conheceram, começaram a sair, e aproveitaram o tempo que tiveram juntos naquele verão. Foi aquele romance adolescente de verão que a gente vê nos filmes, sabe? Porém, o relacionamento dos dois se baseava muito nas doenças mentais que os dois tinham, porque isso era basicamente o que eles tinham em comum. Os dois vinham de lugares muito diferentes, famílias muito diferentes, mas os dois tinham em comum a depressão e os problemas de autoestima. Então eles viviam fazendo piadas autodepreciativas um pro outro, competindo pra ver quem tinha os piores problemas mentais. Não era saudável, mas eles pareciam bem apegados. Parecia que pros dois funcionava, sabe? A viagem acabou, os dois voltaram pra casa. Eles viviam a aproximadamente 50 quilômetros de distância um do outro, e o relacionamento dos dois continuou online, principalmente por mensagens de texto. Durante anos de relacionamento, os dois só se viram 4 ou 5 vezes. Mesmo assim, a Michelle agia com ele da mesma maneira que fazia com as suas amizades. Ela queria atenção constante, e ela conversava com ele dia e noite, sem parar. Tanto que os pais do Conrad disseram em entrevistas que não sabiam que os dois tinham um relacionamento de verdade, que os dois estavam namorando, e achavam que eles eram só amigos, porque o contato dos dois era só virtual, e o Conrad não falava da Michelle pra ninguém. Eu não sei qual é o lado da Michelle, eu não sei se a família da Michelle deu entrevista, eu não encontrei, mas aparentemente o Conrad raramente falava sobre ela, a não ser quando ele ia encontrá-la em alguma das suas viagens e tal, mas raramente falava sobre ela. O Conrad Roy tentou cometer suicídio em outubro de 2012, mas ele sobreviveu. Quando ele conversou sobre isso com a Michelle, ela perguntou se a culpa era dela. Tipo, essa foi a primeira coisa que ela pensou. A culpa é minha? Fui eu que fiz você fazer isso? Ele disse que não. Os dois ficaram horas falando sobre os seus problemas e as suas doenças mentais e o suicídio. E era só disso que eles falavam, e isso fazia muito mal pros dois. No ano de 2013, nada mais aconteceu, ninguém tentou mais nada, só que ainda tava essa mesma atmosfera, assim, de a minha vida é terrível, a minha vida também é terrível. Nossa, nós somos horríveis, nós somos pessoas horrorosas. E era só isso, o dia todo. No início de 2014, o Conrad voltou a ter problemas no colégio, notas baixas, pouca concentração, não tinha energia para sair da cama às vezes, e a depressão dele aumentou muito. E aí ele pediu ajuda para alguns amigos. Mas foi a Michelle que disse para ele procurar ajuda, fazer terapia, algo que ela também já fazia na época. Ela frequentava um hospital e ela parecia estar melhorando.
de acordo com ela. Então ela sugeriu que o Conrad fizesse a mesma coisa. Tenta terapia, vê como é que tu se sente, conversa com alguém. Mas ele continuava dizendo que não queria, ou que achava que não funcionava. Em junho de 2014, o Conrad se formou com honras no ensino médio e conseguiu a sua licença de capitão para pilotar barcos e literalmente comandar embarcações. Naquele mesmo verão, ele e a Michelle conversaram sobre fazer terapia novamente e ele estava convencido de que não funcionava. Ela insistia que era melhor pra ele, que ele podia melhorar muito se tentasse conversar com alguém. Ele não queria, ele simplesmente não queria. Eventualmente ela ficou um pouco irritada e ela disse que ele era just talk and no action, que é tipo um late mas não morde, é uma expressão querendo dizer que o Conrad vivia reclamando que tudo estava ruim, mas ele nunca fazia nada pra mudar a situação. Então ela disse, você só fala e nunca faz nada? Quando é que você vai fazer alguma coisa pra mudar essa situação? Você vai só ficar reclamando pra mim o dia todo, sabe? Eventualmente ela realmente se irritou, porque ela pelo menos tomava seu remédio, fazia sua terapia, e ele não. Então ela ficou brava com ele. 3 semanas depois, ele disse a ela que pretendia cometer suicídio novamente. E até comparou os dois a Romeu e Julieta, porque eles morrem. Michelle disse que aquilo não era engraçado e que ela não era Julieta, ela não ia morrer. No dia 29 de junho, alguma coisa mudou. Não se sabe o que, mas a Michelle mudou completamente. Ela começou a listar maneiras de como ele podia cometer suicídio. A teoria é de que ela realmente se cansou de ouvir ele reclamar e falou que quer morrer, então morre. Não foi o approach correto, né? Ela devia ter dito, olha, eu não quero mais conversar com você se você vai ficar só sendo negativo. Eu quero ter uma conversa positiva uma vez na vida. Vamos tentar? Mas não foi isso que ela fez. Ela simplesmente começou a dizer que ele devia morrer logo. O Conrad começou a pesquisar mais informações sobre suicídio. Ele chegou à conclusão de que queria usar monóxido de carbono. De acordo com ele, era a maneira com maior probabilidade dele acertar e dele morrer. Nas conversas entre eles, o Conrad planejava isso tudo com ela e ao mesmo tempo ele dizia que não queria abandonar a sua família. Não só ele tinha medo da morte, no geral, mas ele também tinha medo de abandonar a família, da família não compreender que aquilo era o que ele queria pra, tipo, melhorar, que ele queria morrer pra melhorar. Não faz sentido? Ok? Em resposta, a Michelle disse que todo mundo seguiria em frente sem ele. Nas palavras dela, if my sister died, I'd be upset for a week or two, but I get over it. Se a minha irmã morresse, eu ficaria triste por algumas semanas, mas ficaria bem. Estranha. Ela disse que confortaria a família dele e que diria que era a namorada dele. A família do Conrad nem sabia que os dois tinham um relacionamento. A família do Conrad não sabia da existência dela, no geral. Então, as coisas foram aumentando com o tempo. Ela o apressava pra se matar, dizia que ele tinha que fazer logo e que se ele tava demorando tanto era porque ele não queria morrer de verdade, não tava falando sério, esse tipo de coisa. Em uma mensagem de texto, o Conrad mencionou que tinha um gerador portátil a gasolina, um gerador portátil a gasolina, e a Michelle concordou que aquele seria a melhor maneira dele cometer suicídio por envenenamento por monóxido de carbono. Durante os dias que se seguiam, o Conrad acordava sempre indeciso. Literalmente nas mensagens, a Michelle, tipo, bom dia, é hoje? Vamos hoje? É hoje? Tem que me avisar que eu quero estar presente. É hoje? A coisa continuou por algum tempo, até que eventualmente, no dia 13 de julho de 2014, enquanto trocava mensagens com a Michelle, o Conrad Roy cometeu suicídio, respirando monóxido de carbono dentro do seu carro, no estacionamento de um supermercado. Ele não quis, durante vários momentos, ele saía do carro, ele dizia por mensagem de texto pra Michelle, não, eu não quero fazer isso, quero tentar outra coisa, hoje eu não quero morrer. E ela literalmente dizia pra ele que ele era covarde e que ele queria tanto morrer, então ele ia entrar no carro e ele ia morrer. Pois é. O velório aconteceu no dia 19 e a Michelle apareceu, confortando a família e falando sobre como o Conrad era super gentil e etc. E os familiares estavam tipo, quem é você? Como eu te conheço? Nas redes sociais, a Michelle mencionava o Conrad com frequência, bem mais do que quando ele era vivo, e até criou eventos para angariar fundos para a família dele. Tipo,
na cidade dela. Ela morava a 50 km de distância e ela criava eventos na cidade dela, dizendo que estava angariando fundos para a família dele. Ela usou e abusou do nome dele para ganhar atenção. Mal sabia ela que a polícia já estava investigando as circunstâncias estranhas do suicídio do Conrad. O celular dele foi apreendido na cena e eles estavam lendo todas as mensagens trocadas entre os dois, porque aquilo era muito suspeito. Dia 4 de fevereiro de 2015, Michelle Carter foi indiciada por homicídio involuntário e suicídio assistido. É estranha a ideia de homicídio involuntário, né? Ela tinha 17 anos de idade, mesmo assim o juiz decidiu que ela seria julgada como adulta. Em entrevistas, ela mesma admitiu que durante o suicídio o Conrad ficou assustado, desistiu várias vezes, porém ela continuou pressionando para que ele voltasse para dentro do carro. Ela disse: eu fiz isso. No dia 16 de junho de 2017, ela foi considerada culpada de homicídio involuntário e esperaria pela sua sentença em liberdade. Durante esse tempo, ela foi examinada e analisada por vários profissionais. Concluíram que mesmo com os problemas mentais dela, anorexia, depressão, ela era, sim, totalmente capaz de vir a julgamento. Ela nunca teve nenhum lapso de consciência. Ela não perdia a consciência. Ela realmente fez aquilo que ela queria. Queria que ele morresse. E ela compreende a seriedade do que ela fez. No dia 3 de agosto, a Michelle foi sentenciada a 2 anos e meio de prisão, dos quais 15 meses seriam em um centro de correção para jovens, e depois disso ela serviria 5 anos de condicional, liberdade condicional. Uma bolsa de estudos chamada The Captain Conrad H. Roy III Scholarship foi fundada no Instituto Marinho de Fairhaven, em Massachusetts, em homenagem ao Conrad. Tem uma bolsa de estudos em homenagem ao Conrad, e tem um documentário da HBO baseado nesse caso chamado I Love You, Now Die, que significa eu te amo, agora morra. A Michelle, ela só começou a servir a sua sentença no dia 11 de fevereiro de 2019 e essa sentença foi diminuída para 15 meses apenas. Então, no dia 23 de janeiro de 2020, ela foi liberada da prisão por bom comportamento. Michelle Carter agora é uma mulher livre. Essa é a história, pessoal. O que vocês acham disso? Ele saiu do carro e ela o obrigou a voltar pro carro. E ele estava vulnerável, ele estava, complicado ali. E ela simplesmente dizia, volta pro carro. Enfim, eu fiquei com pena do menino. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Muito obrigada se você deixou o seu comentário, se você deixou o seu like, se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada por assistir até aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!